Eu quero saber se você já tem aí na sua casa uma planta com as folhas pretas. Não tem? Então você precisa de uma Zamioculca Black, uma planta que tem as folhas dessa cor naturalmente. As zamioculcas são plantas ideais para a gente ter dentro de casa, são muito fáceis de cultivar e são indicadas para quem esquece de regar as suas plantas, porque o intervalo entre as regas é bem espaçado. Mas não se preocupe que eu vou te contar tudo direitinho nesse vídeo como cultivar a Zamioculca Black. Eu sou a Cris Bernardi, sou florista e jardinista apaixonada pela natureza, cultivo zamioculcas na minha casa, aqui na florestinha e agora recentemente eu ganhei uma Zamioculca Black e eu vou compartilhar com você o meu conhecimento e a minha experiência. É impossível não se apaixonar por uma planta que tem as folhas dessa cor, não é? E a Zamioculca Black não é tingida, não é pintada, a natureza nos presenteou com uma planta que tem as folhas dessa cor naturalmente. E eu tenho aqui uma Zamioculca verde e uma Zamioculca Black. E diferente do que algumas pessoas pensam, não é uma Zamioculca verde que por conta do cultivo ou de alguma adubação específica que ela foi mudando de cor até ficar escura. Não, a Zamioculca Black é uma variedade que foi encontrada na natureza desse jeitinho com as folhas escuras. Os seus brotos até nascem num tom de verde clarinho, mas conforme a planta vai crescendo, vai amadurecendo, as folhas vão mudando de cor e vão ficando mais escuras até ficarem bem pretas como essas. A Zamioculca Black é ideal para a gente cultivar dentro de casa, porque ela adora aqueles espaços com bastante claridade natural, mas que não tenha sol diretamente sobre ela. Então, sabe aquele cantinho da sua sala, do seu quarto, da cozinha ou do escritório, que tem uma janela que recebe bastante luminosidade natural, mas que não tem sol diretamente? A Zamioculca vai adorar esse cantinho. Em relação à rega, assim como a Zamioculca verde, a Zamioculca Black não tolera solos mantidos úmidos. Isso porque elas são plantas suculentas, elas armazenam água em toda a sua estrutura, nas folhas, nas raízes, naquelas batatinhas que ficam embaixo da terra. Inclusive, se você tiver uma Zamioculca que está com as folhas de baixo amarelando, caindo, ou ela está se soltando com facilidade do solo, quer dizer que ela está apodrecendo por excesso de água. A gente só deve regar a Zamioculca quando o solo estiver bem sequinho. E para saber, a gente tem que tocar o solo e é ideal afundar um pouquinho o dedo para sentir as camadas até mais profundas e saber se ele está bem seco. Quando for regar, pode regar em abundância, molhando todo o solo até a água escorrer pelos furos de drenagem. Inclusive, eu já mostrei no meu Instagram que eventualmente eu levo a minha Zamioculca para debaixo do chuveiro para fazer uma rega em abundância e já aproveito para lavar bem as folhas que vão ficando empoeiradas com o passar do tempo. Mas isso só pode ser feito quando o solo estiver bem sequinho e se o vaso tiver vários furos para o excesso da água escorrer. E caso você esteja tendo algum desses problemas com a sua Zamioculca, eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários de um vídeo que eu falo sobre os principais problemas das Zamioculcas e como resolvê-los. Então depois você dá uma olhadinha. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter entendido tudo sobre a rega, mas se não utilizar o substrato correto, você pode ter problemas. Isso porque é um substrato que fique muito compactado, que retenha a umidade, que não permita que a água escorra com facilidade, vai consequentemente apodrecer a nossa planta.
Então, como a Zamioculca é uma suculenta, a gente precisa utilizar um substrato para plantas suculentas, ou seja, um substrato que permita a água passar e escorrer e o substrato secar entre uma rega e outra. E aí a gente pode utilizar os substratos prontos para uso, que vem a indicação no pacote para suculentas, ou a gente pode preparar, como eu fiz aqui. Então eu misturei uma parte de terra vegetal com humus de minhoca, uma parte generosa de casquinhas de árvore e carvão triturado e uma porção de areia. E esses materiais, quando a gente mistura, esses pedaços maiores das casquinhas e do carvão, eles fazem com que o substrato fique soltinho, não fique compactado. E a hora que a gente fizer a rega, a água vai escorrer com facilidade. Eu já vou te contar como eu fiz o plantio desse meu vaso de Zamioculca Black e Rhipsalis, mas antes eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça, clique em curtir e compartilhe esse vídeo com os amigos. Isso é muito importante para o crescimento do canal e nós também podemos ajudar outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, clica agora mesmo em se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Para fazer o plantio das Zamioculcas, a gente precisa utilizar vasos que tenham furos embaixo. Quanto mais furos, melhor. As Zamioculcas gostam de vasos de barro e eles não precisam necessariamente estar impermeabilizados, porque a porosidade do barro, ele puxa um pouquinho a umidade do solo, então ele fica mais sequinho, uma condição que a Zamioculca gosta bastante. Mas se o seu vaso já estiver impermeabilizado, como esse meu aqui, também não tem problema. Eu escolhi esse vaso de barro porque eu acho que a cor da cerâmica contrasta muito bem com o verde escuro do Rhipsalis e com as folhas negras da Zamioculca Black. O primeiro passo é fazer uma camada de drenagem. Eu utilizei argila expandida, mas você pode substituir por pedra brita, cacos de vaso ou até mesmo isopor. Depois a gente coloca um tecido para fazer a separação dessa primeira camada com o substrato. A gente pode utilizar uma manta de drenagem que a gente encontra facilmente em floriculturas, garden centers ou até em materiais de construção e a gente compra por metro. Mas a gente também pode reaproveitar outros materiais, outros tecidos que a água passe facilmente entre eles. Eu utilizei pedaços de juta que já estavam velhos, eu estava reutilizando. Depois a gente faz um berço com aquele substrato bem soltinho, com uma boa drenagem, já calculando a altura que a gente precisa para que a planta fique. Não é necessário a gente desfazer o torrão, mas se a gente precisar para distribuir melhor a planta no vaso, é só fazer com cuidado e ir distribuindo a planta. Depois disso, a gente completa com mais substrato até a planta ficar bem firminha. A gente não pode deixar que a planta fique solta, fique mole. Então pode dar uma leve pressionada até que ela fique bem firme no vaso. Eu optei em trabalhar com o Rhipsalis junto, porque ele me deu uma certa caída, um contraste bonito de cores, mas essa sensação de uma folhagem mais pendente eu achei que contrastou muito bem. E eu utilizei essa planta porque ela tem as mesmas características de cultivo do que a Zamioculca. Então ele não precisa de sol direto, assim como a Zamioculca, e ele também não tolera solos muito úmidos, ele gosta que o solo fique sequinho. Então são duas plantas com características similares de cultivo e por isso que eu resolvi plantá-las juntas. Mas sempre que a gente faz um vaso assim combinado, a gente tem que ficar atento. Se de repente alguma planta não estiver se desenvolvendo bem, não tem problema, é só a gente retirá-la, colocar num outro vaso e cultivar separada. Mas normalmente isso não acontece porque eu sempre escolho essas plantas que têm essas características similares. Ah, e a gente também pode utilizar o substrato que vem no vaso do produtor se ele tiver uma boa qualidade. No meu caso, eu tenho uma Zamioculca que foi produzida pela Vem Flor,
um produtor muito especializado e que eu sei que esse substrato aqui tá perfeito, então eu posso utilizá-lo nesse vaso aqui também. Essa variedade produzida pela Vem-Flor é a Zamioculca Dao-On, a legítima que foi encontrada na natureza com essa coloração preta. Em relação à adubação, as zamioculcas não são plantas muito exigentes, então nós podemos adubá-las a cada 2 meses utilizando o bocashi, que é um adubo orgânico, ou NPK 10-10-10. Uma outra opção é utilizar adubos com liberação mais lenta, como é o caso desse Forte Coat, que nós podemos aplicá-los a cada 5 meses. Como essa minha Zamioculca Black, eu já coloquei humus no substrato de plantio, eu não vou adubá-la hoje e eu vou fazer a aplicação do adubo nessa minha Zamioculca verde para poder mostrar para vocês. Lembrem sempre de utilizar a recomendação do rótulo do fabricante e regar sempre em seguida a aplicação. Então eu vou aplicar esse adubo Forte Coat, aplicando as bolinhas por cima do substrato, preferencialmente mais nas bordas do vaso, e vou regar em seguida. Então é um adubo muito prático por conta desse intervalo mais estendido entre as aplicações. E agora uma curiosidade, você sabia que toda essa estrutura é chamada de folha e não de caule como comumente nos referimos? E cada uma dessas partes é chamada de folíolo. E nós não precisamos passar nada na folha da Zamioculca para que ela fique brilhosa como essa. Basta a gente limpá-las com um pano úmido ou lavá-las, mas a gente não precisa aplicar nenhum produto. As plantas saudáveis já têm esse brilho natural. E para fazer mudas da Zamioculca existem algumas maneiras. A primeira delas é através da separação de touceiras. Então a gente pega a planta mãe e vai separando e conserva toda a estrutura da planta, incluindo as batatinhas e as raízes, e tem uma nova muda. É o jeito mais fácil de multiplicar as zamioculcas. Uma outra maneira é fazendo estaca da folha. Então a gente corta toda essa estrutura e enterra num substrato próprio para suculentas. Mas tem que ter calma, que é um processo bem lento para a planta começar a emitir as raízes, pode demorar meses e não é certeza que todas as folhas peguem. E a outra maneira é através da estaca dos folíolos. Então a gente corta um pedacinho assim e vai enterrar. E aí é preciso de mais paciência ainda, pode demorar meses até a planta começar a emitir as raízes e formar aquela batatinha. Mas são todas essas maneiras da gente fazer mudas da Zamioculca, tanto da Zamioculca verde quanto da Zamioculca Black. Agora eu quero saber de você, me conta aqui nos comentários. Você já conhecia a Zamioculca Black? Já tem uma aí na sua casa? E o que você achou da minha composição aqui com 2 plantas? Também aproveite para assistir os vídeos que eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários. E se você precisar de algum dos produtos que eu utilizei nesse vídeo, os links também vão ficar fixados aqui para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, clique em curtir e se inscreva no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!